Olá, povo do bem! Como vocês estão? Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui junto de vocês para fazermos um vídeo maravilhoso com as previsões astrológicas da semana do dia 13 de julho até o dia 19 de julho. É uma semana extremamente intensa energeticamente, uma semana muito feliz. Pessoalmente, eu também estou bem feliz porque é a semana do aniversário do meu filho, do meu cancerianinho maravilhoso, que vai completar 6 anos. Mas, além disso, os astros estão preparando uma semana bem agitada, astrologicamente falando. Ver como é que vai ser a revolução solar desse moleque fazendo aniversário nessa semana maravilhosa. Vocês vão entender por quê. Mas antes de eu começar a falar dos trânsitos astrológicos, das movimentações dos astros essa semana, eu queria falar com vocês sobre uma mudança na dinâmica dos vídeos de astrologia, tá? Como é que costumava funcionar? Eu falava nesse início do vídeo sobre os trânsitos astrológicos, os movimentos que ocorrem nos astros durante a semana. E na segunda metade do vídeo, eu falava das previsões dos 12 signos. A partir desse vídeo eu vou mudar essa dinâmica, tá? Esses vídeos que eu tô fazendo aqui para vocês no YouTube, e eu vou colocar alguns highlights também no Instagram e no TikTok, eu vou falar somente das previsões dos trânsitos astrológicos, tá? E a parte das previsões eu vou postar diretamente no Instagram e no TikTok para os 12 signos, tá? Com aconselhamentos direcionados para os 12 signos, tá? E aí eu vou postar provavelmente numa montagem ali que a gente vai fazer com IA, alguma coisa do tipo. Mas dessa forma eu entendo que a gente vai tornar os vídeos um pouco mais dinâmicos, fáceis de assistir, né? Porque os vídeos têm ficado bem longos. E às vezes aquela pessoa que quer ver aquele recadinho e quer só assistir a previsão do signo dela, tem que ficar ali assistindo, passando, voltando. Então eu acho que dessa forma a gente vai ter uma dinâmica um pouco mais dinâmica, ok? Mas se vocês gostavam mais do outro jeito, se vocês quiserem que a gente volte com outro jeito, vocês podem mandar mensagem, comentar. Como eu falei para vocês, eu estou ávida por ouvir o feedback de vocês sobre os vídeos, o que vocês estão achando, o que a gente pode fazer para melhorar, contribuir com temas, porque eu quero fazer outros vídeos além desses, falando de astrologia, falando de tarô. Então é muito importante o feedback de vocês para saber quais são os assuntos e os temas que vocês querem que eu explore aqui no canal. Tá bem? Bom, então sem mais delongas, vamos falar sobre a semana do dia 13 de julho ao dia 19 de julho. Essa semana nós vamos ter um aspecto maravilhoso no céu que vai significar muito ali uma virada de chave a partir dessa semana para todos nós, não só a nível pessoal, mas a nível global. Semana passada, quem assistiu o vídeo de semana passada, se você ainda não assistiu, vai lá na playlist para você poder assistir, que eu falo muito sobre a necessidade de revisão. Né? A gente tem muitos planetas em retrogradação, a gente teve Netuno que entrou em retrogradação, vai ficar bastante tempo também retrógrado, além do Plutão e do Mercúrio, só que o Mercúrio já vai deixar de ser retrógrado, na próxima semana ele já deixa de ser retrógrado. Mas de qualquer maneira, era muito importante que a gente aproveitasse essa oportunidade de revisão para ajustar o curso, não é mesmo? Das coisas que não estão muito legais, das coisas que não estão dando muito retorno para nós. A gente está gastando aquela energia ali e não está tendo retorno. Então foi uma semana extremamente importante para isso, para a gente agilizar o processo de transmutação. Porque se a gente não fizesse isso no amor, obviamente a vida iria dar um jeito de transmutar alguma coisa que não está legal. Ok? Acredito que até hoje muita gente já deve ter tido ali os seus momentos de transmutação. Eu particularmente tive na minha vida algumas coisas que foram limadas ali da minha vida. E eu entendo que tudo tem o seu propósito. Então, eu recebi e aceitei, apesar das dificuldades impostas com essa situação.
Já essa semana, a gente já tem um aspecto extremamente interessante, tá? Esse aspecto ele já começa a se formar no dia 12, no domingo. Mas eu deixei para falar essa semana, porque essa semana ele já vai ficar ali bem forte e vai influenciar bastante a nossa vida. O planeta Vênus, que ingressou em Virgem recentemente, né, ingressou em Virgem semana passada, ele vai atingir um grau no signo de Virgem em que ele vai formar um aspecto que nós chamamos de iode ou dedo de Deus. Então, esse iode, né, ele é um aspecto maravilhoso e ele é formado a partir da entrada de Vênus em Virgem, que vai, com um grau especificamente, ele vai formar um quincúncio com dois planetas, com o Plutão retrógrado em Aquário e o Netuno retrógrado em Áries. Então, esses dois aspectos e a base, que já é o trígono que eles estão formando, forma esse quincúncio. E o que é esse aspecto no mapa? Eu, inclusive, essa semana especificamente, eu vou pedir para colocar aqui a produção, colocar a foto do mapa para o pessoal poder entender o aspecto, né, no mapa astral especificamente. Vou falar um pouquinho do quincúncio, é um termo mais técnico astrologicamente, mas só para vocês entenderem. Dentro do mapa, a gente tem aspectos fluentes, aspectos desafiadores e aspectos neutros. O que significa os neutros? Né? Os fluentes e os desafiadores, os nomes já são extremamente intuitivos, não precisa explicar. O neutro, ele é um aspecto que vai depender muito de como você vai conduzir as experiências. Ele pode ser um aspecto fluente, dependendo da forma como você tocar aquilo ali na tua vida, e ele pode se tornar um aspecto desafiador. Então depende muito do nosso querido livre-arbítrio, que nós já falamos aí uns vídeos passados, que é a máxima do universo. Os astros só mostram uma tendência. Então, o quincúncio, ele é um aspecto neutro, em que um planeta forma um ângulo de 150 graus com outro planeta. Existem outros aspectos neutros no mapa. E aí, você precisa definir como que você vai conduzir isso, tá? O iode, ele é um aspecto que o nome já diz, né? Dedo de Deus. É aonde o dedo de Deus está apontando que nós, a humanidade, que aí é algo que geralmente não é pessoal, transcende, principalmente pelos planetas que estão envolvidos nele, é Deus apontando o caminho. Não tem aquela música? Deus é quem aponta a estrela que tem que brilhar? É isso. Ele está apontando pra gente o caminho. Ele está jogando ali uma bússola kármica na nossa jornada e mostrando ali para nós, ó, segue esse caminho. É por ali que você tem que conduzir as suas experiências. E cabe a nós ouvir esse chamado de Deus e direcionar as nossas experiências, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, baseado nessa bússola que Deus está apontando para nós. Eu agora vou explicar o que significa os planetas que estão na base dessa pirâmide, e aí vocês vão entender que tipo de energia a gente está falando. Então, o que você tem ali? Quais são os planetas que formam esse iode? Aí você vai entender o que ele significa. Nós temos ali no ápice da pirâmide, ali na parte de cima da pirâmide, o Vênus em Virgem. E na base, nós temos de um lado o Plutão retrógrado em Aquário e o Netuno retrógrado em Áries. Então, a gente está ali ainda no momento de revisão, de transmutação, de direcionamento, e esse aspecto mostra que você sabendo equilibrar ali aquilo que você precisa transmutar, aquilo que você precisa mudar na sua vida, agir de forma planejada, e a gente já puxa ali para o Vênus em Virgem, agir de forma planejada, alicerçada, com pensamento analítico, você vai conseguir perseguir os seus sonhos, e os seus sonhos mesmo, não as suas ilusões. Aquilo que você tem como meta de vida,
aquilo que você está perseguindo e é aquilo que você vai conseguir. E aí a gente não está falando só de vida, a gente está falando de espiritualidade, de evolução espiritual, daquilo que vai, de certa forma, fazer com que você dê mais um passo, aliás, um grande passo rumo à evolução espiritual. O iode, ele já é um aspecto maravilhoso. E esse, especificamente, ele é um iode potencializado porque ele se chama um golden iode. É um aspecto extremamente raro. Por quê? Ele foi formado com 2 planetas na base que já estão formando um trígono. Lembra do grande trígono? Urano em Gêmeos, Plutão em Aquário e Netuno em Áries? Então, esses planetas eles já estão formando um grande trígono e agora eles formam um golden iode, ou um iode dourado. Então, assim, é um aspecto muito forte, uma energia fortíssima que a gente vai ter essa semana. Ela vai impactar bastante aí o nosso planeta, tá, pessoal? Provavelmente essa semana a gente vai ter alguma mudança drástica aí a nível global, alguma mudança de poder, alguma mudança estratégica, alguma reorganização, recalculagem de rota, algo bem assim significativo vai acontecer. Por quê? A gente está falando desse Plutão retrógrado que é transmutação, né? Que é mudança de grupos, de sociedade, de estrutura. Então, para você, para nós que somos um grão de areia nesse grande universo, faça com que essa mudança que você já fez, né, essa mudança que você já ou não fez ainda, mas já está estruturando para fazer, que ela te direcione ali para um novo rumo, para novas colheitas, né? Para buscar as energias que você precisa para você poder seguir em frente, para você poder buscar a sua evolução espiritual, para você poder, né, foi muito falado na semana passada de recalcular rota, de trocar. Então, que essa nova rota, que esse novo caminho, que essa nova estrada seja uma estrada de fato em busca da evolução, tá? Que você se desapegue de energias, de muitas coisas pequenas, né, do dia a dia, essas coisinhas, isso, aquilo, picuinha daqui, picuinha de lá. Algo muito maior está sendo preparado para nós, algo muito maior está vindo para nós. Então vamos deixar de lado essas coisas bem mundanas que a gente tem aí, vamos pensar além, vamos voltar ao nosso caminho para a evolução espiritual. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos olhar para cima, vamos usar essa bússola de Deus, esse caminho que Deus está nos apontando, essa rota que Deus está nos apontando e vamos seguir essa rota. Vamos traçar esse caminho, vamos seguir em frente, não é? De novo, Deus aponta a estrela que tem que brilhar, então nós vamos seguir aí esse caminho, essa jornada rumo à evolução espiritual. Esse é o grande evento astrológico da semana. Mas obviamente que a gente tem aí alguns outros movimentos que são bem interessantes aí da gente falar, tá bem? No dia 13, a Lua, ainda minguante, tá? Ela vai entrar no signo de Câncer e vai formar uma conjunção com o Sol e o Mercúrio, que está retrógrado em Câncer. Então, é um dia para você ter um pouco de cautela ali na forma como você vai conduzir as experiências, né? Na forma como você vai se expressar, na forma como você vai agir, para não incorrer em imprevistos, né? Em questões ali que podem te causar um pouquinho de atrapalhamento. Além disso, o Júpiter, que está em Leão, ele vai formar uma oposição com o Plutão em Aquário, tá? A oposição ela já é um aspecto desafiador, então a gente precisa saber equilibrar bem
essas energias. Por quê? O Júpiter, a gente já falou nas semanas anteriores, né? A gente tem ali uma energia de brilho, de expansão, de criatividade, de coragem, e ao mesmo tempo a gente tem uma energia de revisão ali no Plutão em retrógrado que exige transmutação. Então, mais uma vez, você precisa ter um pouco de cautela e racionalidade na hora de agir. Não agir assim de forma arrogante ou precipitada e acabar metendo os pés pelas mãos. Então essa energia é uma energia que ela vai estar ali bem forte essa semana, né? Ela começou na semana passada, na verdade, mas no dia 13 ela já começa a ficar mais potencializada e vai continuar aí ao longo da semana se fortalecendo, né? Então é importante que você tenha essa cautela e esse cuidado na hora de você se comunicar, pelo menos aí enquanto o Júpiter, durante essa semana que o Júpiter vai estar nesse grau aí que vai formar essa oposição junto com o Mercúrio retrógrado, essas energias aí que a gente já tem ali potencializadas pela Lua minguante, que é uma lua de revisão. Nós falamos isso também no vídeo de semana passada. No dia 14, tá? A Lua ela se torna nova, né? Então eu já falei um pouquinho como funcionam as fases da Lua. A Lua se tornando nova, a gente tem ali um momento de nascer, de iniciar. Então, semana passada era uma semana de transmutação, de revisão, de ajuste. E aí essa semana a gente já parte novamente para ação de uma forma um pouco mais direcionada. E essa Lua, ela vai se tornar nova em Câncer, junto com o Sol, junto com o Mercúrio. Então, mais uma vez, energias, sentimentos, ebulição ali de coisas fluídicas, né? A água é fluido. Mas, ao mesmo tempo, como esse Mercúrio está retrógrado, cautela na hora de se expressar, na hora de você colocar aquilo que você está sentindo, na hora de você estruturar as coisas. Vamos puxar bastante essa energia desse Iode, o ápice lá em Vênus em Virgem, para você fazer escolhas baseadas em estratégia, em planejamento, e não baseado em emoção, não baseado em impulso, não baseado em esse tipo de emoção que pode ali te fazer tomar certas atitudes que você depois pode se arrepender com as consequências dessas atitudes no futuro. Então é importante que você tenha cautela aí na hora de agir, enquanto essa Lua se torna nova em Câncer. Mas as energias vão estar extremamente potencializadas ali, de relações, interações, né? Vai ser um bom dia. Eu não vou comemorar o aniversário do meu filho no dia 14, mas vai ser um bom dia para comemorar e interagir com outras pessoas por conta dessas energias, tá? Mas cuidado na forma como você fala e na forma como você se expressa, tá bem? No dia 15, na verdade, no finalzinho ali do dia 14 para o dia 15, a gente já tem uma formação de um outro aspecto de poder. Olha como é que essa semana vai ser uma semana com energias fortíssimas. A gente já falou do Iode, dedo de Deus, a gente ainda tem um grande trígono entre Urano, Netuno e Plutão, e a gente vai ter um outro grande trígono se formando, tá? Ele se forma no dia 15 e o auge dele vai ser no dia 16, que é um grande trígono entre Júpiter em Leão, Urano em Gêmeos e Netuno, que está retrógrado, em Áries, tá? É um grande trígono que também vai ficar bastante tempo aí formado, ele vai ficar mais ou menos até o dia 2 de agosto em formação. E é uma energia fortíssima, porque em breve o Sol vai ingressar em Leão, né? Então ele vai iluminar, ele vai potencializar essas energias. Então, vamos potencializar ao máximo as energias de Leão, brilho, inovação, coragem, energia, autoconfiança, né? Que o Leão é extremamente autoconfiante. Porém, qual o momento da revisão ali? O Netuno retrógrado. Então, é importante você ter essa autoconfiança, é importante você ter essa energia, essa coragem em você agir. Mas também não pode se deixar levar pelas ilusões. Também não pode ficar ali achando que você é o poderoso e que nada vai te abater e meter os pés pelas mãos. Tem que ter ali um pouco de planejamento, um pouco de estrutura,
Aí entra o Urano em Gêmeos, que é conhecimento, que é inovação, que é pensar fora da caixa. Então você pode usar ali essas ferramentas para que você de fato possa buscar essa sintonia entre essas energias. E juntando ali com o Ió de Dedo de Deus que está te guiando, juntando com o grande trígono que já está há um tempo no céu, juntando com essa energia, meu amigo, é correr pro braço, né? É ser feliz. Mas não esquece das energias de revisão que ainda estão vigorando. Então você também precisa ter cuidado com excesso de ilusões, você também precisa ter cuidado com o comodismo, você também precisa ter cuidado com sentar em cima do problema e também com a impulsividade que pode acabar te levando a meter os pés pelas mãos. Tudo isso são cuidados que você precisa tomar, mas ao mesmo tempo usar essas energias ao seu favor, usar essas energias para você poder traçar esses novos caminhos com a evolução, despertar a sua consciência, elevar a sua consciência, para que você possa ser um soldado da luz que vai trabalhar para a evolução nessa era de Aquário. As sombras não vão ter a menor chance se você souber escolher bem o seu lado e o seu caminho, e essa semana está extremamente propícia para isso, porque além de tudo isso a gente tem uma lua nova, né? E essa lua ela já passou ali por Câncer, né? No dia 15 ela ingressa em Leão, e aí ela também vai potencializar essa energia desse grande trígono, porque ela vai iluminar, ela vai trazer ali uma energia de renovação, de esperança, de reinício, de vontade de crescer e sair desse lugar comum. Então ela é extremamente propícia para isso. Passa dia 16 ali em Leão. No dia 17, ela ingressa em Virgem. E aí, ela forma uma conjunção com Vênus, que está em Virgem, forma uma conjunção, primeiramente com a cauda do dragão, que em breve vai deixar Virgem e vai ingressar em Leão. Ah, mas como assim vai ingressar em Leão? Leão é antes de Virgem? É porque os nodos lunares, né, os pontos kármicos formados pela cauda e cabeça do dragão, eles estão sempre em movimento retrógrado. Então eles já estão saindo, casa cauda, né? Já está saindo de Virgem. E acredito que no mês de agosto, final de julho, início de agosto, ela já vai ingressar em Leão e a cabeça vai ingressar em Aquário. E aí tem tudo a ver ali com as energias de expansão de Plutão, mas esse é tema para os próximos vídeos, tá bem? Bom, então a Lua ela vai formar uma conjunção com esses planetas, potencializando ali as suas energias, para que você possa buscar ali organização, planejamento na sua vida, mudança, recalculagem de rota e organização, e fazer as suas escolhas baseado nessa tendência, porém sem se aprisionar, sem ficar preso, sem ficar sentado em cima do problema, ou excesso de controle também não é legal, né? E é uma característica dos virginianos também, você não controlar demais as coisas, porque nada no universo está sob o nosso controle, né? Nós não somos donos de nada, nós não somos à frente de nada, tudo pertence a Deus e à natureza. E o resto a gente está emprestado conosco, a gente está manipulando de acordo com a necessidade, com o momento. É importante ficar claro aqui para não gerar nenhum tipo de apego. No dia 18, essas energias permanecem. A gente também tem ali uma energia um pouco mais desafiadora do Sol, que está ali nos últimos graus de Câncer, formando uma quadratura com o Saturno em Áries, né, que aí já é um cabo de guerra entre fogo e água, no sentido de eu vou explodir, crescer, expandir as minhas energias e os meus sentimentos para poder agir, ou eu vou pensar com um pouquinho mais de estratégia, vou voltar para a prancheta para poder organizar a casa. Então é importante você medir bem essas energias e fazer as coisas de forma bem condicionada. Já no dia 19, a Lua vira para o signo de Libra, não é? E aí ela também vai formar um trígono, mas aí não é um grande trígono, até porque a Lua sempre passa muito rápido, né? A Lua é o astro, o planeta que gira mais rápido na mandala.
Então os aspectos sempre são aspectos um pouco mais fracos ali, porque eles transitam bem mais rápido. Então ela vai formar um aspecto, um trígono, né, que é um aspecto fluente, com o Júpiter em Leão e o Urano em Gêmeos, né? Então aí ela vai potencializar também essas energias que a gente já falou lá do grande trígono. Ela vai jogar uma energia fortíssima também nesse dia, né, no grande trígono, que eu falei, né, Júpiter, Urano e Netuno. Mas ela também vai formar uma oposição com Netuno. Então é importante você também não se deixar levar por ilusões, por sentimentos, aqueles falsos pressentimentos, que aí vão te deixar ali ficar parado, sem agir e sem movimentar as energias, porque essa semana é uma semana de extremo movimento. Não dá para você ficar parado de forma nenhuma, né? Pode existir essa tendência ali mais para o final da semana, então você precisa ali trabalhar essas energias de alguma forma para que isso não aconteça, porque é uma semana que vai exigir ação, que vai exigir movimento, que vai exigir iniciativa, com coragem, com brilho, com confiança. E não combina com as energias dessa semana ficar parado, olhando para o teto ou com medo de fazer algum movimento que você precisa de fato fazer. Precisa ter coragem, precisa ter energia, precisa ter expansão de consciência. Acordar, abrir o seu terceiro olho ali para você poder enxergar além do alcance. Se você tiver uma ametista, aí já é um conselho que eu estou dando para vocês ali, saindo um pouquinho da astrologia. Se você tiver uma ametista em casa, pega esse cristal. Se ele não tiver energizado, você coloca um dia inteiro no sol e no sereno ali da noite, que ele já vai estar energizado. Pode ser dentro de um copo de água ou não, acho que não precisa estar num copo de água para esse caso. E aí você faz uma mentalização com esse cristal no seu terceiro olho, tá? Um dia propício para você fazer isso, qualquer dia da semana, do dia 14 até o dia 19, que é essa semana toda, é uma semana propícia para você receber essas energias. E com isso você vai estar ali abrindo o seu terceiro olho para expansão de consciência, para que você possa enxergar o que vem pela frente, para que você possa abrir a sua mente, o seu coração, para o que de fato a era de Aquário vai nos exigir, com a luz ultravioleta de Saint Germain. Faça uma mentalização para Saint Germain. Reze um mantra para Saint Germain. O mantra do Eu Sou, do Ho Oponopono, é muito forte. Ou tudo posso naquilo que me fortalece. Também é muito importante. E você vai estar potencializando todas essas energias, todo esse padrão vibratório dessa semana maravilhosa do ponto de vista astrológico. Mas não quer dizer que vai ter desafio, porque toda mudança, ela vem primeiro para desestruturar, para bagunçar, para desorganizar. Então, no primeiro momento, a tua vida pode dar uma desorganizada ali, mas você confia em Deus, confia na espiritualidade, confia nos seus mentores espirituais, que eu tenho certeza que as coisas vão se desarrumar, mas depois elas se arrumam, como eu falei em alguns outros vídeos ali. Depois da tempestade sempre vem a bonança. Tá bem? Bom, dessa vez eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, tá? Mas vocês fiquem ligadinhos nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue lá no Instagram e no TikTok, meu Instagram é Claudiane Astro Tarô. Meu TikTok é Clau Astro Tarô. Vai lá e me segue, porque essa semana eu vou começar a postar as previsões dos 12 signos, baseado nesses trânsitos astrológicos que nós falamos, lá nas redes sociais, tá bem? E aqui você já tem toda uma visão de como que vai funcionar essas energias auspiciosas e maravilhosas para essa semana. Como é um quincúncio, use o seu livre-arbítrio com sabedoria. Tá bem, meus queridos? Muita luz para todos. Aliás, essa é uma semana de muita luz, não é? Mas eu desejo muito mais luz para vocês. Lembre-se, tudo posso naquele que me fortalece. Muita luz para vocês todos. Namastê.